Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Um ou Mais. Eu sou o Lucas Conegundes e hoje a gente vai falar de Mug, um card game. Então, antes de falar do Mug, eu peço que você já deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro aí de novos Print and Play. Então vamos começar falando aí sobre o básico do Mug. Mug é um card game que utiliza apenas 9 cartas e elas são frente e verso. Ele é um jogo que pode ser jogado de 1 até 5 jogadores, sendo que a comunidade fala que o melhor é jogar de 2 a 4 ou 4 jogadores, tá ok? O modo dele solo funciona legal, eu vou mostrar o gameplay mais pra frente na versão solo, tá ok? E o objetivo principal de Mug é você derrubar aí um mamute com seus personagens. São 4 personagens de Homens das Cavernas. Você tem que encurralar um mamute e conseguir derrubar, ou caso todos eles morram, né, durante a luta aí, tentando derrubar um Mug, ganha quem tiver mais pontos de vitória, e eu vou falar disso também nesse vídeo. Então vamos lá para os componentes. Bom, o que você vai precisar para jogar o Mug? Primeiro você vai precisar imprimir os arquivos das cartas. São 9 cartas, como eu falei. E a versão Print and Play, ela está liberada lá tanto no BGG quanto na Ludopedia. Além disso, você vai precisar de tokens para marcar as ações dos Homens das Cavernas. Você vai precisar de um dado D6 grande para marcar os pontos de vida do Mug e para representar também o Mug dentro do jogo, tá? Você vai precisar de 2 dados menores, pelo menos, um para marcar os pontos de vitória e o outro para você fazer os testes aí para fugir dos ataques do Mug, e também para atacar o Mug você utiliza um dado. Bom, agora vamos falar das cartas. São 4 cartas de Homens das Cavernas, todas elas com uma arte muito legal. E as cartas, elas são frente e verso. Podem reparar que o verso das cartas é a versão dos caverneiros aqui, dos Homens das Cavernas, machucado, tá? Bom, em seguida vem as cartas do Mug. Então essa aqui é a carta frente e verso das ações do Mug, tá? Na rodada do Mug você vai agir da forma que está representada aqui pelos ícones. Essa aqui é a carta do Mug. Então aqui mostra as posições de cada um dos ataques e penalizações que os Homens das Cavernas têm ao tentar atacar o Mug, tá? Essa aqui é a carta de pontos de vitória, tá? Então aqui você controla os pontos de vitória e aqui você sabe quantos pontos de vitória você tem em cada ocasião. Então, por exemplo, se você leva um dano, você ganha 1 ponto de vitória. Se você derruba o Mug, né, que é o golpe final lá, você ganha 3 pontos e por aí vai. Você tem essas 2 cartas que juntas, deixa eu ver se está no local certo, juntas elas formam o cenário aí, o terreno aí de batalha dos Homens das Cavernas contra o Mug, tá? Aqui cada ícone desse aqui também tem nas cartas de Homens das Cavernas, é onde os Homens das Cavernas começam o jogo inicialmente. E essas 4 patinhas aqui formam a posição inicial do Mug, tá ok? Bom, e alternativamente você tem aí o mapa impressão maior. Esse arquivo você também tem no BGG. Você pode imprimir uma folha A4, ele é um pouco menor que um A4, mas fica melhor para poder jogar, tá? É a mesma versão das 2 cartinhas, só que num tamanho maior. E você pode imprimir, como eu fiz, colocar num papel cartão, um papel mais espesso, para poder fazer um mini tabuleiro. Bom pessoal, então vamos para as regras. Aqui já tem o setup preparado, mas eu vou explicar em detalhes como que funciona. Primeiro você posiciona o tabuleiro, você vai colocar o dado maior, se você tiver, né, com 6 pontos de vida,
ocupando 4 espaços das patinhas do Mug, tá? Então o Mug ele sempre ocupa 4 espaços, ok? Esse é o tamanho dele. Bom, aí com as cartas que você tem que montam o tabuleiro, tá? Se você não utiliza as cartas e utiliza o tabuleiro como eu estou fazendo aqui agora, você pode pegar elas para determinar os símbolos, tá? Então, a posição inicial dos homens das cavernas: rosa, preto, vermelho e verde, tá ok? E aí eu deixo elas de lado porque eu não preciso delas mais. Bom, aí depois você vai formar as equipes, tá? Então eu deixo desse lado aqui para poder me organizar melhor. Então esses dois caverneiros aqui, eles formam uma equipe, esses outros dois formam a segunda equipe. Nesse caso eu estou simulando um jogo de 2 jogadores. Na versão solo seria na verdade uma equipe, né, com 2 homens das cavernas tentando derrubar um mamute, e aí você vence o jogo se você conseguir derrubar. Mas eu acho que, na minha opinião, a versão solo funciona melhor como se fosse a versão para 2 jogadores. E aí você talvez defina aí qual equipe é qual para ver quem que vai ganhar, ou todo mundo contra o Mug. Eu acho que funciona melhor mais ou menos nesse mesmo conceito para 2 jogadores, tá certo? Então aqui embaixo coloco as 3 cartas que são referentes ao Mug e a pontuação. Ah, faltou um dado aqui, ó, para marcar os pontos de vitória. O jogo ele pede mais um dado que seria para colocar aqui nessa carta. E essa carta ela tem os valores dos dados aqui, ó. O dado no nível 1 de raiva, o Mug realiza essas ações. Nível 2 de raiva, ele realiza essa, 3 e por aí vai. Da mesma forma no verso. Mas, com experiência própria de jogo, eu reparei que o dado, essa numeração dela, nem é tão eficiente assim, não faz tanta diferença. Porque você vai transitar entre os níveis de raiva e muitas vezes você esquece de aumentar o número. Mas isso não faz diferença nenhuma. Se você utiliza um marcador pequeno como esse aqui, é o suficiente para você realizar as ações, tá? O importante nessa carta é este valor aqui, que é o que corresponde às saving throws. Então eu vou deixar essa carta aqui e a posição inicial do marcador tem que ser nesse solzinho. Como funciona o jogo, as rodadas? 2 homens das cavernas fazem suas ações, depois o Mug faz as ações dele, outros 2 que ainda não jogaram, né? Os outros 2 homens das cavernas fazem as ações deles e depois o Mug joga novamente. Na versão solo eu achei que isso também funciona melhor. Se você dá mais turnos para o Mug, fica mais difícil, tá? Então se você jogar só com 2, um contra o outro, né, disputando quem vai derrubar o Mug, é ideal que um faça ação, depois o Mug, o outro faça ação, depois o Mug e por aí vai. Assim vai ficar um jogo mais desafiador para você. Então, começando pelos homens das cavernas, você vai posicionar um marcador nas setinhas vermelhas, o que vai indicar, deixa eu só aproximar aqui, o que vai indicar que na vez dele ele vai fazer as 2 ações nas extremidades. Então se eu deixar o marcador aqui, ele vai mover até 3 espaços. Se eu colocar aqui, ele vai mover e vai apunhalar o Mug. Se colocar aqui, ele vai mover e vai agarrar. As ações que tem um dado aqui, ó, são ações que você precisa rolar o dado para ver se consegue executar ela. Só que são ações que não adicionam um modificador, tá? É só o valor 4 ou mais, por exemplo. Então, se eu quiser agarrar, eu vou chegar próximo dele e vou tentar agarrar, eu tenho que tirar 4 ou mais sem adicionar nenhum modificador ou sem olhar aqui os valores de saving throw. Então, feito isso com os 2 homens das cavernas iniciais, aí você vai agir com o Mug, depois os outros 2. Cada homem das cavernas tem as ações próprias. Alguns têm opção de escalar, mirar. Deixa eu ver um outro aqui diferente.
Esse aqui tem a opção de mirar, de assustar. E aí é interessante jogar acompanhando pelo manual, porque é mais fácil de lembrar quais são as ações, tá? Ao invés de decorar. Então vou simular a ação de um Homem das Cavernas aqui. Se eu colocar aqui, ó, eu vou mover 3 espaços. Eu vou pegar o marcador correspondente, então o rosa andou 3 espaços. Você pode andar 3 espaços em linha reta, assim, cruzado ou também na diagonal. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou andar com o verde, os mesmos 3 espaços. 1, 2, 3. Perceba que tem alguns obstáculos, tá? Então, nesses obstáculos, nem o Mug nem os Homens das Cavernas podem andar, tá ok? Bom, feito isso, os 2 Homens das Cavernas agiram, agora é a vez do Mug. O Mug, ele começa com a orientação dele voltada para cima, tá? E dependendo da ação que ele tomar aqui, ele pode girar para um lado, para o outro, porque a intenção do Mug é justamente escapar, tá, dos Homens das Cavernas. Então você perde o jogo se o Mug fugir também, ok? Bom, aí na vez do Mug é interessante verificar o seguinte: esses quadrados representam os quadrados em volta do dado de valor 6, tá? Então o rosa e o verde, eles caíram na posição aqui, ó, -3 de um lado, -3 do outro. Se o Mug virar, aí ele já tem outros valores de modificador, tá? Tem que ficar sempre atento ao que acontece ao redor do Mug. Então vamos lá, a ação do Mug, ela vai ser a ação dessa cartinha branca aqui. Você vai executar uma ação quando tiver uma seta vermelha. Você vai executar 2 ações nesse nível 3 e 4, e você vai executar 3 ações no nível 5 e no nível 6. Vamos olhar de perto quais são essas ações. Chegou a vez do Mug, a gente começa aqui. Ele vai executar a primeira ação. Esse triângulo para cima significa que ele vai andar na direção, na orientação dele. Aqui significa que ele vai andar 2 vezes. Essa aqui indica que ele vai dar uma ré, né? Digamos assim, ele vai andar para trás sem rotacionar. Essa aqui, esse sol, significa que ele vai girar 90 graus na direção que é melhor para ele poder fugir, tá? Então, se tiver um obstáculo na linha de visão dele, ele não vai girar naquele sentido. Se no outro sentido também tiver um obstáculo, ele não vai girar, tá ok? E esse aqui significa ataque, tá? Então, toda vez que cair essa ação, ele vai atacar. E o ataque dele vai atingir o redor do Mug. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Então, na primeira ação do Mug, ele vai mover um espaço. A gente move um espaço. Se tiver Homem das Cavernas no meio do caminho, vamos supor que tenha este Homem da Caverna parou nessa posição. O Mug, ele vai atropelar o Homem da Caverna verde. Para que ele não receba o dano, ele tem que rolar o dado, tá? E tirar 2 ou mais, conforme está escrito na carta aqui, ó, nesse primeiro nível, tá? Então, vamos supor, ele está ali em frente, o Mug quer passar, aí você vai rolar o dado e tirou 3. Então, o que acontece? Ele só vai sair a 90 graus, né? Ele vai sair para a lateral e o Mug vai avançar. Opa, na verdade já tinha avançado. Sem machucar o Homem das Cavernas. Se você falha no teste, o Homem das Cavernas, ele toma um ponto de dano e aí você vira a carta. Quando você vira a carta, você vai ter acesso a novas ações, tá? E geralmente eles ficam mais poderosos porque eles ficam com raiva e tudo mais. Mas se ele tomar outro dano, estando nessa forma, né, machucado, aí ele sai do jogo, ele morre, tá? Bom, muito importante falar o seguinte: quando um Homem das Cavernas ele faz uma ação de apunhalar, você vai rolar os dados e você tem que tirar
esse valor ou mais, adicionando os modificadores, tá? Então, vamos supor que ele tinha feito uma ação de apunhalar o Mug. Então ele precisava de 2 ou mais, porque ele estava nessa linha aqui, tá? E aonde ele está, vamos representar aqui na carta. Ele está nessa posição. Veja bem, vocês forem olhar lá para trás, ó, a posição dele equivale a essa posição aqui. A posição do rosa equivale a essa posição. Aonde ele está, ele não recebe uma penalidade para acertar o Mug, tá? Então continua sendo 2 ou mais. Aí você rola o dado, tirou 6. Então, quando ele acerta, ele vai reduzir 1 ponto apenas do Mug e vai ganhar 1 ponto de vitória, porque ele acertou, tirou 1 de vida do Mug, tá? Então aí você avança com os pontos de vitória daquela equipe, tá certo? Então esse símbolo representa a equipe dos vermelhos, esse símbolo representa a equipe dos pretos. Ou você pode fazer como eu, você representa a equipe da esquerda e a equipe da direita, dá certo também. Quando o Mug ele acaba de tomar 1 de dano, tá? O nível de raiva dele vai descer, tá? Descer aqui nas colunas, nas linhas, né? Mas vai aumentar, na verdade. Quanto mais raiva ele vai tendo, mais difícil é de acertar, mais difícil é de se salvar dos ataques do Mug. Quando você desce, tá, um nível de raiva, você não executa aquela ação naquela rodada não, tá? Mesmo se você errar um ataque, digamos que eu tivesse tirado 1 e aí eu não consegui acertar, não importa, ele fica mais nervoso da mesma forma. Como é que o Mug se acalma? Ele se acalma quando naquele turno, né? Então, eu tô no primeiro turno em que esse aqui agiu, depois foi a vez desse daqui. Se nenhum desses dois fizeram ações de atacar o Mug, não tentaram apunhalar ele, então o que acontece é que um nível de raiva ele sobe aqui, né? Sobe em linha ou diminui de valor, certo? Quando você chega com o marcador neste canto, a próxima ação daquela linha você tem que virar a carta e continuar daqui, ó, desse ponto da linha, tá ok? Se você chega aqui de novo, aí você vira a carta novamente e por aí vai. Bom, agora vamos dar uma olhada na carta de pontos de vitória. Como eu falei, a carta de pontos de vitória, ela é bem simples. Você começa com o número 1 aqui, com um dado menor, tá? E aí, a equipe que ganhar pontos de vitória, você vai movendo o marcador. Se você tirou 1 de vida do Mug, você move para cá. Se outro membro daquela equipe faz mais uma ação, tira outro ponto de vida, aí você sobe para 2. Depois, se a equipe adversária tirou um ponto de vida, você só diminui um ponto. E aí depois se ele marca de novo, você vai arredando e por aí vai. Aí você vai subindo os pontos. É uma forma bem simples de controlar aí quem está ganhando na partida. Vamos falar do ataque do Mug. Digamos que ele está nessa posição aqui, tá? É a vez do Mug e ele vai atacar. Então ele está nesse marcador. Você vai rolar o D6 e aí saiu 3. Então todo mundo que tiver na posição 3, que seria essa posição e essa posição, vai ter que fazer um saving throw para tentar se safar do golpe do Mug, tá? Então o verde, nesse caso, ele está nessa posição, tá? Ele vai ter que fazer um saving throw. E aí aqui tem que adicionar um marcador, né? Ó, marcador não, modificador. Mas ele precisa de tirar 3 ou mais para não ser atingido. Tirei 1, então ele perde 1 ponto. Aí o verde vira a carta e aí continua o jogo. Ainda na carta do Mug,
eu queria só explicar algumas coisas bem simples. Toda vez que alguém apunhala o Mug nesses quadrantes aqui, ó, tem essa setinha vermelha que vai indicar que naquele momento o Mug vai girar, tá? Então, se ele for atingido aqui pela bunda aqui, ó, no lado esquerdo, se ele for atingido por aqui, ele vira nessa direção, tá? E nesses quadrantes também não é possível, aqui tem um símbolozinho, que não é possível agarrar o Mug, tá? Uma coisa interessante sobre o agarrar é o seguinte, digamos que esse personagem conseguiu tirar 4 ou mais e ele conseguiu agarrar o Mug. Então porque ele conseguiu agarrar dessa posição. Imediatamente você tira o marcador do personagem daqui e coloca ele na mesma posição equivalente, só que na carta do Mug. Porque toda vez que o Mug mover, ele vai mover junto, tá? Então ele vai estar agarrado ao Mug. Algumas ações de sacudir e coisas desse tipo podem tentar fazer o Homem das Cavernas sair da posição e voltar lá para o tabuleiro, tá? E toda vez que você consegue agarrar, na próxima rodada você tenta fazer a ação de agarrar novamente, aí você sobe em cima do Mug. Toda vez que você fica aí em cima do Mug, na verdade é a única posição da carta que te dá um +2, tá? Então, atacando de cima aí dele, você consegue com mais facilidade atingir o Mug. Basicamente, as regras do jogo é isso aí, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para eu poder saber se ficou faltando alguma coisa para ser explicado. Eu recomendo muito a leitura do manual, porque tem mais coisas bem específicas do jogo. Por exemplo, a questão de rotacionar o Mug, como eu falei, as regras explicam, por exemplo, qual lugar que ele vai tender a girar 90 graus, tá? Tem algumas ações de assustar, que vai fazer o Mug virar na direção contrária. Tem ações de atrair, que vai fazer ele se virar para quem está tentando atrair o Mug. Então tem bastante coisinha, tem bastante regra específico que não dá para explicar aqui no vídeo, vai ficar um vídeo muito mais longo, tá ok? Mas no gameplay eu tenho certeza que todas as regras vão ser colocadas em prática. Eu vou tentar fazer o máximo de ações aí diferenciadas para poder ficar bem claro como se joga o Mug. Essas aqui foram as regras do jogo Mug. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Esse foi o Mug. Eu ainda vou fazer também um gameplay para mostrar aí como funcionam as regras na prática. Eu só queria falar uma coisa, o livro de regras original em português, ele não está muito bem escrito, então é um pouco difícil de acompanhar o funcionamento do jogo, as mecânicas. Então, se você quer entender como funciona melhor na prática, eu vou deixar o link para você assistir o vídeo do gameplay aqui nesse vídeo também, tá ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Valeu!